Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé. Do tema funções, vamos falar de operações com funções. Partindo de duas funções g e h, ambas reais de variável real, consideremos uma função f definida da seguinte forma. Para cada objeto, a imagem por f é a soma das imagens desse mesmo objeto por cada uma das funções g e h. Sendo assim, é imediato concluir que o domínio desta nova função é a interseção dos domínios das funções iniciais. Neste caso concreto, o domínio da função f é R+. Em particular, f de 1 é igual a g de 1 mais h de 1, ou seja, a imagem de 1 por f é 2. f de 2 é igual a g de 2 mais h de 2. Isto significa que a imagem de 2 por f é 3. f de 3 é igual a g de 3 mais h de 3. Isto é, a imagem do 3 pela função f é 4. Procedendo da mesma forma para cada número real positivo, obtemos a representação gráfica de uma função f designada por função soma das funções g e h. De um modo mais geral, sejam f e g duas funções reais de variável real. A função soma de f com g é também uma função real de variável real, cujo domínio é a interseção dos domínios das funções f e g e que a cada elemento x do domínio faz corresponder a sua imagem dada por f de x mais g de x. A função produto de f por g é também uma função real de variável real, cujo domínio é a interseção dos domínios das funções f e g e que a cada elemento x do domínio faz corresponder a sua imagem dada por f de x vezes g de x. A função produto de f pelo escalar α, sendo α um número real, é a função real de variável real, cujo domínio coincide com o domínio da função f e que a cada elemento x do domínio faz corresponder a imagem dada por α vezes f de x. A função quociente de f por g é a função real de variável real que a cada elemento x pertencente ao domínio faz corresponder a sua imagem dada por f de x sobre g de x. O domínio da função quociente é a interseção do domínio da função f com o conjunto dos números reais que pertencem ao domínio de g, excluindo deste conjunto os eventuais zeros da função g. Pois cada zero da função g anula o denominador da fração f de x sobre g de x, originando uma expressão sem significado. A função potência de expoente r de f, onde r é um número racional, é a função real de variável real que a cada elemento x do domínio faz corresponder a imagem dada por f de x elevado a r. Quanto ao domínio, é o conjunto dos números reais para os quais a expressão analítica tem significado em r e terá que ser tratado caso a caso, tendo em conta o valor de r. Exemplo. Dadas duas funções f e g, ambas reais de variável real, definidas pelas respectivas expressões analíticas, vamos caracterizar a função quociente de f por g. Para a resolução, devemos ter em conta a definição de função quociente no que respeita à sua expressão analítica e no que respeita ao seu domínio. O domínio da função f é o intervalo de números reais menos um fechado a mais infinito. Relativamente à função g, devemos ter em conta quer o seu domínio, quer a existência de eventuais zeros. O domínio da função g é R, pois trata-se de uma função afim. Por outro lado, a função g tem apenas um zero, 3. Tendo em conta o domínio da função quociente e operações com conjuntos, obtém-se o domínio da função quociente de f por g. Assim, a função quociente de f por g é a função real de variável real cujo domínio é o intervalo de números reais de menos um fechado a mais infinito, exceto o conjunto formado por 3, que a cada elemento x do domínio faz corresponder a sua imagem
dada por raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 3.